E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Tudo bem, né? Então hoje a gente vai ter nossa segunda aula deste ano letivo, né, sobre os espaços rurais dos países desenvolvidos, certo? Então, não esqueça de pegar o seu caderno, pegar a caneta ou lápis e fazer as anotações durante a aula, certo? É muito importante essa parte das anotações, porque na hora que for fazer o simulado, a revisão ela está no seu caderno, já disponível de uma forma bem simplificada, ok? Pessoal, falando sobre os espaços dos países mais desenvolvidos, nós iremos iniciar pelos Estados Unidos, certo? A nação mais poderosa economicamente da atualidade, né? E no campo eles vão se destacar bastante. Primeiro, porque eles possuem uma grande extensão territorial. Segundo, eles possuem um poder de investimento muito elevado. Então, os espaços agrários dos Estados Unidos são extremamente mecanizados, o que faz com que a produtividade seja maior, né? Então, eles conseguem produzir mais. A logística também, a logística agrícola e industrial também é muito eficiente, certo? O que faz com que os produtos cultivados no campo eles tenham ligação direta com a indústria, que vai repassar esse produto para o consumidor final, certo? Então essa ligação faz com que o custo do produto ele seja inferior e os Estados Unidos ele possa ter uma concorrência muito forte no mercado internacional, né? Eles conseguem se posicionar bem nessa concorrência do mercado internacional, certo? Beleza? Outro detalhe, pessoal, é que os Estados Unidos ele utiliza a setorização de produção, ou seja, os itens agrícolas ou da pecuária, eles vão ser cultivados de acordo com as características naturais de cada espaço dos Estados Unidos, certo? Que eles vão dividir esse espaço em belts, que são os cinturões. E aí nós vamos ter um conjunto de cinturões importantes. A exemplo, o cinturão do milho, né? Cinturão do milho, cinturão do trigo, cinturão do algodão, certo? Das frutas, da hortifruti granjeiros, são os principais cinturões dos Estados Unidos. Ou seja, nessas áreas o foco é produzir estes itens. Só que normalmente esses itens eles vão estar associados a algum outro que contribui para que haja uma maior produtividade nessas áreas, certo? No caso, no caso do cinturão do trigo, preste atenção aqui, cuja produção apresenta variedades que se destacam ou se adaptam, na verdade, aos rigores climáticos. Nós vamos ter o trigo de inverno na região central e o trigo de primavera nas regiões de planícies centro-norte. Então a gente vai ter a produção de trigo em dois momentos diferentes nos Estados Unidos, certo? Ou seja, eles criaram uma forma de produzir trigo em dois momentos distintos, certo? Tanto no inverno quanto na primavera, utilizando-se dessa ideia de setorização, certo? Então eu vou utilizar as características naturais daqueles espaços, que é possível produzir trigo tanto numa estação quanto na outra, tá certo? Outro cinturão muito importante é o de corte, que fica mais na parte oeste, né? A gente teve a marcha para o oeste, teve uma certa reforma agrária nos Estados Unidos. Na verdade, criou-se uma lei, que foi a lei Amistad Act, né? Que foi a lei de regulamentação das terras nos Estados Unidos, e que tinha um objetivo específico de incentivar que os americanos ocupassem as áreas do oeste do país, certo? Então aqueles filmes de Bang Bang, né, de Velho Oeste, vai retratar justamente esse período que os americanos começam a ir para o oeste do país. Só que essa parte oeste, uma determinada área do oeste, é uma região de deserto, é uma região mais difícil das práticas agrícolas. Então o que é que eles fizeram? Nessa área eles destinaram para a criação de gado, principalmente gado para corte, certo? Ou seja, a produção de carne. Pessoal, mas os Estados Unidos vem enfrentando nos últimos anos uma problemática. Essas áreas elas estão sendo dominadas por grandes latifúndios, certo? Então, os pequenos
fazendeiros, eles estão vendendo essas áreas. Essas áreas estão se tornando latifúndios e nesse latifúndio está se praticando a monocultura, cultivo de um único produto. Isso está causando um desgaste muito grande do solo, certo? E aí esse desgaste ele precisa ser compensado com a utilização de produtos químicos, de fertilizante, para recuperar, né, o potencial desse solo de produzir. Então isso vem desgastando bastante o solo ao longo do tempo, tá? Então isso é uma problemática que os Estados Unidos estão enfrentando na atualidade. Outro detalhe é justamente essa concentração de terra nas mãos de grandes corporações, certo? Já que essas famílias, esses fazendeiros não estão conseguindo competir com essas grandes corporações, acabam vendendo a sua terra e isso acaba elevando a concentração fundiária nos Estados Unidos. Beleza? Segundo país que nós iremos trabalhar, Canadá. Pessoal, o Canadá tem uma característica semelhante ao dos Estados Unidos, que é a grande extensão territorial. Mas o Canadá tem um fator limitante, que é o clima rigoroso na parte principalmente norte, né? A parte norte do Canadá é uma área impossível de se praticar agricultura, porque a maior parte do ano é coberta por gelo, certo? Por neve, já que a região está no círculo polar ártico ou muito próxima dela, né? Desse círculo polar. E aí, o Canadá ele vai se destacar pela prática da silvicultura, que a galera colocou lá a resposta nos comentários da aula anterior, né? Isso, todo mundo já está ligado, que a silvicultura é a prática do cultivo, né? de árvores com diferentes finalidades. No caso do Canadá, o cultivo dessas árvores é principalmente para a produção de celulose, certo? O Canadá é o líder mundial na produção de celulose. E essa prática da silvicultura, certo? A gente pode colocar até como um certo reflorestamento com fins comerciais, ela é praticada, mas com grande fiscalização. Então, os canadenses eles fiscalizam bastante e tem um rigor enorme nas leis ligadas à prática da silvicultura. O Canadá, pessoal, tem grande potencial agrícola, principalmente nas áreas de produção de cevada, trigo e óleos vegetais, além da pesca, certo? Mas tudo isso, a maioria dessas práticas, elas são realizadas na fronteira com os Estados Unidos, que é a região de clima mais propício para práticas, principalmente práticas agrícolas. Beleza? Aí nós partimos para a Europa. Pessoal, a Europa ela vai se destacar pelas pequenas propriedades familiares, certo? Então, uma diferença básica entre Estados Unidos e Europa é que nos Estados Unidos é cada vez maior a existência de grandes propriedades de terras, de latifúndios. No caso da Europa, não. A Europa ela se destaca principalmente pelas pequenas propriedades familiares, certo? E aí, nos últimos anos, nos últimos anos não, na verdade é uma prática da Europa, né, a ação protecionista dos seus produtos. Eles protegem muito a produção local, certo? E aí nós temos algumas características básicas dessa produção. É uma produção elevada, com muita utilização de tecnologia, o que faz com que a produtividade seja alta, certo? Os europeus, eles costumam priorizar os seus produtos e só consumirem produtos estrangeiros quando o seu não estiver disponível, não existir a possibilidade deles produzirem, certo? Então eles são muito protecionistas. Isso acaba sendo um problema no mercado internacional, certo? Para as outras nações. Outro detalhe, pessoal, é que o fato de serem pequenas propriedades acaba fazendo com que eles tenham dificuldade de comercializar no mercado internacional, porque o produto deles fica muito caro. Aí o que é que o governo desses países da Europa costumam fazer? Dar subsídios. Subsídios são ajudas financeiras aos produtores rurais para fazer com que o produto ele torne-se mais competitivo no mercado, certo? Então a Europa ela se destaca por isso.
também se destaca pela setorização da produção, certo? Em alguns países específicos. Recentemente, mais precisamente em 1962, a Europa criou a Política Agrícola Comum, que é a PAC, certo? Todo mundo está ligado aqui que a Europa, a maioria dos países faz parte da União Europeia, né? Então as decisões elas são coletivas, elas são colegiadas, né? Existe um grupo que vai decidir em conjunto, representando todos os países. Aconteceu em 62 que eles criaram uma PAC, que é uma Política Agrícola Comum, certo? Para que juntos eles tivessem a mesma política agrícola. E é uma política protecionista, tá? Então anotem esse termo aí, protecionismo dos europeus, porque é muito forte. Eles protegem os seus produtores, seus produtos, e só optam por produtos estrangeiros quando o seu não está disponível. Isso é muito importante sobre a Europa, tá? Mais de 5 décadas depois da adoção da PAC, o que se verificou é que muitos países europeus acabaram incorporando o verdadeiro protecionismo à sua população. Então tornou-se uma característica da população. Essa ideia que eu acabei de falar, de priorizar o seu e só comprar o estrangeiro quando não tem de origem, né, local, acabou sendo um resultado dessa PAC, certo? Então, décadas depois, hoje é cultura dos europeus priorizar o produto de origem local, certo? As pessoas acabam priorizando produtos agrícolas do continente e só recorrem aos importados, especialmente oriundos dos Estados Unidos, em casos especiais. Percebem aí essa ideia de protecionismo dos europeus? Pronto. Aí nós temos Austrália e Nova Zelândia, né, 2 países da Oceania que vão se destacar também entre os países desenvolvidos. E nesse caso, tanto a Austrália como a Nova Zelândia vão se destacar pela pecuária, tá? Então, criação de animais. No caso da Austrália, eles vão se destacar pela criação de gado bovino. Uma observação é que a espécie de gado bovino que eles tentaram incorporar inicialmente foi a espécie que tinha lá na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra. Mas essas espécies não se adaptaram bem ao clima da Austrália, o clima mais rigoroso no sentido de quente, né, mais quente. E aí acabou que a Austrália passou a criar, além de um gado mais com uma característica climática mais para o quente, ovelhas, caprinos, enfim. Só para vocês terem noção, o rebanho australiano de ovinos é o segundo maior do mundo, atrás apenas do chinês. E olha isso, essa curiosidade, viu? Na Austrália há mais ovelhas, cerca de 70 milhões de cabeças, do que pessoas. Só para vocês terem uma noção. E no caso da Nova Zelândia, pessoal, nós temos 2 ilhas, né, pequenas, é um país extremamente desenvolvido, um PIB expressivo, e eles vão se destacar principalmente pela pesca, pela horticultura, pela silvicultura, certo? Além também da criação de ovinos. Temos o Japão. O Japão tem uma limitação considerável no sentido de território, né? Um território pequeno, tem muita gente, são mais de 100 milhões de pessoas que vivem no Japão, e aí a atividade agrícola ela é meio que limitada, né? O principal item agrícola que eles produzem é o arroz, mas é para abastecimento interno. Então a maior parte do que eles consomem é importado, certo? Por isso que o custo de vida no Japão é muito elevado. A maior parte do que eles consomem é importado, eles precisam comprar, certo? De outros países. A falta de espaço é compensada com o uso de tecnologia bastante avançada, certo? Que expandem os limites da produtividade nas
concorridas terras do Japão. Então, como eles têm uma área limitada, eles acabam investindo bastante em tecnologia, que acaba aumentando a produtividade. No Japão, pessoal, é comum também as fazendas urbanas. Você vê um prédio enorme e aquele prédio ele funciona como uma fazenda. Lá dentro eles estão produzindo diferentes itens. Pessoal, a garota do Google acabou de cortar, né, a aula, e aí, consequentemente, todo esse final de aula que eu concluí agora há pouco, eu perdi, certo? E aí eu vou regravar. A bonita pegou e foi falar no meio da aula. Sim, aí estávamos concluindo a parte do Japão, falando que a falta de espaço é compensada com o alto uso de tecnologia, né? Falei, não sei se falei, mas eu vou relembrar agora, que o custo de vida no Japão é extremamente elevado, porque a maior parte dos produtos que eles consomem, eles acabam comprando, né, de outras nações, então eles têm essa dificuldade aí, falta de espaço, certo? Maior parte da população ela vai se concentrar no setor secundário e setor terciário, né? Apenas 7% da população está voltada para atividades agrícolas, certo? Então esse é um pouquinho da realidade do Japão, que é um país extremamente tecnológico, inclusive no campo. Pronto, para finalizar nossa aula, a gente vai falar um pouco sobre Israel e os kibbutz, certo? Pessoal, Israel é um país que fica no Oriente Médio, certo? É um país praticamente do tamanho de Sergipe, e um detalhe importante, pouco mais da metade desse país está numa área de deserto. Ou seja, área de deserto difícil de fazer, de desenvolver práticas agrícolas, né? Isso. Só que eles conseguem ter uma alta produtividade, eles conseguem produzir muito nas áreas na qual eles conseguem cultivar. E essa alta produtividade ela está ligada à prática da agricultura de precisão, a agricultura de alta tecnologia, certo? Então, para resolver uma outra problemática, que é a pouca água disponível, eles praticam, por exemplo, a dessalinização. Eles retiram a água o sal, na verdade, da água do oceano, certo? Para acabar utilizando essa água na irrigação das suas plantações, certo? Dentro de Israel, também é comum você encontrar os kibbutz, que são fazendas comunitárias que trabalham em forma de cooperativa, né? Então, todos que estão inseridos nesses kibbutz, de 2, 3, 5 mil pessoas, acaba todo mundo trabalhando pelo bem comum, né? Então, são responsáveis por manter todas as estruturas, desde estruturas de lazer, escolas, né? Refeitórios. Então, todas essas áreas são responsabilidade de todos que vivem na comunidade. Então, plantar, cuidar, colher, né? Distribuir, então, é responsabilidade da comunidade que vive nos kibbutz, certo? E aí, curiosamente, os kibbutz, eles carregam uma ideia socialista, né? Mas em um país extremamente capitalista. Então, isso aí é uma curiosidade a respeito dos kibbutz. Pessoal, a nossa aula, ela se conclui aqui, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante durante essa aula. Anotem, não esqueçam de anotar não, né? De comentar com o seu nome e sua turma, para que eu possa saber que você assistiu essa aula, né? Vai funcionar ali como frequência, beleza? Aí, anotem tudo no caderno para se preparar para o simulado, certo? Que é desse próximo sábado a 8, ok? Então, cheiro no coração e até a próxima.